nosso querido Brasil precisa de boas histórias. Eu sou Ézio Rezende, superintendente de impacto social da Fundação Projeto Pescar. E nós queremos contar parte dessas histórias. Neste ano, estamos comemorando 50 anos de transformação social, Farina. 50 anos, 5 décadas, transformando, conectando valores, pessoas, lideranças, para transformar a vida de jovens a partir do conhecimento, da formação, mas sobretudo, né, Luísa? Atitude, valores que moldaram o início do Projeto Pescar e continuam pautando o seu dia a dia. Nós estamos no 3º episódio, que agora já temos o nome. Esse nome aqui que está na tela, Conexão Pescar, nós colocamos para a votação da Rede Pescar. Porque esse podcast ele faz parte da programação de comemoração dos 50 anos do projeto. Então nós teremos aí 12 episódios. Já tivemos aqui a nossa presidente, Adriana Lorde, fomos contando a história, tivemos voluntários, tivemos egressos. Tivemos no 2º episódio diretores da presidência, Cristiano Renner, Rubens Rembe, Edgar Bortolini falando como foi estar lá na cadeira do presidente, da diretoria. E hoje nós temos a alegria de tê-los aqui nesse momento. Poder apresentar para todos que estão nos assistindo a história de vocês que também se combina com a história desses 50 anos do Projeto Pescar. E nós precisamos deixar isso registrado, nós precisamos fazer com que isso possa contagiar outras lideranças, como eu sei que vocês já fazem. Então, Roberto Farina, muito obrigado por estar conosco. Eu sei que veio de um voo direto de São Paulo. Nós estamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Farina pegou um voo direto para estar aqui conosco. Muito obrigado, bem-vindo. Romeu Schneider, pescador de carteirinha, que eu também acho que chegou de viagem. Não. Não? Não, cheguei de viagem sim, mas não hoje. Né? Não hoje, porque o Romeu também está pelo mundo, né? Está sempre aí pelo mundo. Muito bem. Ah, aqui do ladinho. Romeu, muito obrigado pela presença. A gente sabe como a agenda ela é disputada. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado pelo convite. E a nossa querida Luísa Coelho Borges aqui conosco, nossa vice-presidente do Conselho Curador, com uma trajetória de conselheira há muito tempo, mas a Luísa tem os bastidores de muita coisa que a gente precisa registrar. É isso aí, Ézio. Muito obrigado, Luísa, por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Para aquecer aqui a nossa conversa, Geraldo Link, esse nosso fundador que deixou tanta coisa importante, que hoje, né, nos ajuda a pensar nos 50 a mais. Farina, como é que foi o teu primeiro contato com o Geraldo? Quem para ti foi Geraldo? Como é que a tua história se cruza com o Pescar, Farina? Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria muito de que, nesse nosso encontro, além de você, Luiz, além do Romeu, além de você, Ézio, que tivesse o casal Link aqui, que muito nos ajudou, muito nos inspirou. E eu conheci o Link por conta de que era um distribuidor, o Link e o Mate, distribuidores da Massey Ferguson. Na época, distribuíam aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, as máquinas industriais, a linha amarela que nós chamávamos. Isso em qual década, Farina? Está comentando? Isso aí está falando? 80? Estou falando na década de 70 para 80. Para 80. Nesse período, eu vinha com frequência aqui para o Rio Grande do Sul e a nossa fábrica em Canoas, e nós cruzávamos na frente da Link, que era do lado do aeroporto, uma placa enorme, o Projeto Pescar, e aí um dia fui convidado pelo Link a fazer uma participação numa formatura do Projeto Pescar. E eu vim de São Paulo com a minha esposa e assisti, foi uma cerimônia emocionante, onde apareciam não só os jovens alunos, mas também as famílias
alguns deles com os pais, ou com os tios, ou com os avós que ajudaram na formação, e fiquei impressionadíssimo com o que eu assisti. E mais interessante ainda, que o Link tinha na sua estrutura um professor meu da escola de engenharia, o professor Penha, que dava as aulas para nós na escola, também estava dando aulas, imagina, para esses jovens. Eu fiquei impressionado. Naquela noite, era a tardinha de um dia de semana, naquela noite o Link nos convidou para um jantar no São Rafael, na churrascaria do São Rafael. Capitão Rodrigo. Capitão Rodrigo, exatamente. E neste dia, nesta noite, eu fiz um apelo para o Link, que eu queria copiá-lo. O projeto tinha me impactado tanto que eu gostaria de copiá-lo. Farina, você vai me fazer um favor se você levar essa ideia para adiante. Nosso interesse é desenvolver realmente. Então, eu levei um ano para convencer o nosso diretor de recursos humanos de que deveríamos buscar realmente esses jovens, trazê-los para dentro da fábrica, dar instrução, curar as feridas, porque eles todos vinham com problemas, ensinar e ainda buscar uma atividade, um emprego para cada um deles. Esse era o desafio que o Link fazia questão que fosse levado assim com muita seriedade, com muitos critérios, enfim. Tudo isso foi feito. Quando a primeira turma se formou na Massey Ferguson, lá em Canoas, eu convidei o Link para fazer parte da formatura e ele ser o paraninfo da turma. Aí inverteu. Aí inverteu. Inverteu. Mas, voltando a falar sobre o Link e sobre a Rose, e o Mate também, mas especialmente o Geraldo e a Rose, o ensinamento que ficou nesse período de aprendizado foi enorme. O grande benefício que trouxe para mim, pessoalmente, foi muito maior do que aquilo que nós oferecemos para essas crianças e para esses jovens, mas muito maior. Aí eu aprendi, mais tarde, claro, depois que o Link tinha nos deixado, nós recebemos uma comenda do presidente da República, na época, o Fernando Henrique. E ele queria, então, dar uma mensagem a todos aqueles que tinham projetos especiais dessa natureza. E a Rose não queria ir, e ela insistia, não, mas você que tem que ir, e no fim ficamos aí discutindo, eu acabei indo. Fui a Brasília para receber, e nós sentamos numa mesa redonda com o presidente, Fernando Henrique, e os outros agraciados, eram poucos, talvez no máximo de 6. E chegou um momento que o Fernando Henrique começou o diálogo dizendo que se nós tínhamos uma ideia do quanto nós estamos contribuindo para a nação, porque nós não temos condições de fazer o que vocês estão fazendo. O Brasil não tem a condição, não é questão de dinheiro, é uma questão cultural. Vocês estão mexendo com uma estrutura importantíssima que nos faz falta no país. Vocês estão buscando esses jovens que estão aí em condições muito difíceis, não só éticas, financeiras, é muito pior do que tudo isso, e vocês estão tirando eles dessa condição e levando para um outro patamar que nós não estamos conseguindo fazer. Eu ouvi isso de um presidente, me chocou, porque a expectativa é de que nós deveríamos esperar deles mais. E ele me convenceu que é nossa obrigação, que é nosso dever em fazer isso, não esperando que o governo faça. Ele nunca vai fazer, nunca. Nós é que temos a responsabilidade de fazer. Então, não adianta nós descansarmos vamos dizer assim, o nosso desejo nos ombros
do Estado e da União, porque não vão conseguir fazer isso. Isso é uma responsabilidade da sociedade. A sociedade civil organizada, o tecido social organizado é que tem a obrigação de fazer. E a minha mensagem é dirigida especialmente à visão que o Link teve. É uma visão diferenciada, muito expressiva. Ela toca profundamente a essência de um país, que é você formar os seus jovens numa classe social tão boa, tão desenvolvida quanto os mais privilegiados. Farina, então, quando ele decidiu ir além de dar o peixe, quando ele decidiu, né, reunir o conhecimento que ele tinha para ensinar a pescar, ele estava tendo esse protagonismo, né? Exatamente esse protagonismo. Fortemente esse protagonismo. E aí se pode, vamos dizer assim, avaliar a visão. Porque você desenvolveu uma criança, e eram crianças de 15, 16 anos, que vieram numa condição muito difícil, é complicado, você precisa realmente se dedicar. Eles não tinham estrutura familiar, você precisa vender uma estrutura familiar e que eles entendam que essa estrutura é boa, e você passa a ser, como empresa ou como professor, uma família para estes jovens. E ele enxergou tudo isso. Isso não é fácil. Não é fácil. Eu diria que ele tem um prêmio enorme e deve ter tido uma satisfação enorme de ter trabalhado nessa direção. Eu me lembro uma ocasião, na ideia de desenvolver cada vez mais, eu fazia parte do conselho da Anfávia, e a Anfávia, 1 ou 2 vezes por ano, fazia e reunia a indústria automobilística, todos os fornecedores para um jantar geralmente comemorativo, e eu convidei o Geraldo se ele estaria disposto a fazer uma apresentação desse projeto em São Paulo com esse grupo de empresários. Eram mais de 150 empresários. Ele aceitou o desafio, foi a São Paulo, se preparou e chegou o momento dele fazer a apresentação. Eu até me ofereci para acompanhá-lo, porque tinha que subir num palco. Mas ele, não, pode deixar, eu vou sozinho. Foi lá, fez uma demonstração emocionante, aplaudidíssimo, de pé, na esperança de que nós íamos plantar estas sementes, e plantamos, não tantas quantas nós gostaríamos, mas plantamos. Sim. Não, maravilhoso então, esse resgate, Farina. Para fazer aqui um resumo para quem, porque alguns podem estar conhecendo hoje o Pescar, porque esse é o poder da internet, né? Então, o Geraldo, 76, cria o projeto, vai fazendo uma turma após a outra. Já quero te ouvir também, Luísa. Convida o Farina, um executivo da Massa. O Farina, que já tinha o vírus social, já tinha a visão também ampliada. Chega na Massa, nós precisamos fazer isso. Surge a segunda unidade do projeto Pescar no Brasil. E com esse princípio de que, se estamos numa sociedade, somos sócios. Que eu acho que é o que eu entendi dessa conversa com o presidente. Se somos sócios, o que a gente pode fazer? Luísa, essa convivência com o Geraldo, essa coragem que o Farina nos trouxe assim, dessa história inicial, o que tu acrescentaria desse líder, Geraldo Link? Pois então, o Geraldo é meu pai. Na verdade, ele é meu padrasto, mas ele me criou a vida inteira, então sempre foi meu pai, considero assim, com muito orgulho, e influenciou muito a minha vida e o meu jeito de ser. E ele era uma pessoa muito diferenciada e muito dinâmica. Uma das coisas que sempre me impressionou muito nele foi essa capacidade de olhar uma situação que ele via um problema para resolver ou uma oportunidade de fazer alguma coisa melhor, e ele chamava para si essa responsabilidade de ser a pessoa que ia fazer a diferença. Fosse o assunto que fosse, assuntos que ele conhecia bem
E assuntos que ele não conhecia. Ele ia buscar o conhecimento e quem fazia, e se cercar das pessoas certas para que aquilo pudesse ser realizado e que aquela situação pudesse ser resolvida. Então, ele acreditava muito no poder do trabalho como uma ferramenta para a pessoa realizar os seus sonhos e evoluir e progredir na vida. Então, essa foi a semente inicial ali do Projeto Pescar, que era dar uma primeira oportunidade, ensinar a primeira etapa de um ofício, o primeiro passo de um ofício, para que os jovens que saíssem dali tivessem condição de conseguir uma primeira colocação de trabalho e, a partir daí, seguir progredindo na sua vida, evoluindo, descobrindo seus sonhos, partindo para novos conhecimentos e novas descobertas. E isso, para ele, assim, era o fundamental, era ser a primeiro degrau que alguém pudesse pisar para, a partir daí, subir e evoluir na escada da sua vida. Ele era muito interessado nas histórias das pessoas. Todo mundo que a gente encontrava e conhecia, em qualquer situação na vida, ele conversava, queria saber da vida da pessoa, onde é que ela tinha vindo, como era a família, o que ela queria fazer, como é que ela estava fazendo aquilo que ela estava fazendo naquele momento. Então, ele era uma pessoa muito curiosa, muito interessada, e isso, para mim, fez uma diferença na minha vida, de ser também assim, de querer conhecer as pessoas, de me interessar pela vida dos outros, saber como é que eles estão indo, o que pode melhorar, o que tem para fazer. E ele buscava essas coisas como uma oportunidade mesmo de ser a diferença no mundo. Eu lembrei agora de uma situação que aconteceu comigo, porque eu tive o prazer de trabalhar com o Geraldo em 97. E eu tive alguma coisa, uma disposição de saúde, uma coisa assim. Quando eu voltei, Ézio, vamos dar uma caminhada aqui na empresa. Ele gostava de fazer isso, para ver como é que está a empresa. Só que a caminhada não era para eu olhar a empresa, era para saber como é que eu estava. E aí, tu te recuperou? Mas o que tu teve mesmo? Não, mas cuida disso. Mas como é que está a tua alimentação? Então ele usava ali aquela caminhada com esse cuidado que tu está comentando. Impressionante. Ele era um humanista. Assim, antes a gente não usava a palavra humanista, mas ele já era um humanista, que era alguém interessado no humano, nas pessoas. Sim. A gente, em viagens e tudo, e no conteúdo desse humano, sempre começava uma conversa para saber o que a pessoa fazia, como é que ela estava ali, o que ela tinha chegado a fazer, fosse a situação que fosse. Ele era sempre muito interessado nas pessoas, nas histórias delas, no que fazia elas únicas e diferentes, e no que elas queriam fazer, e nos seus sonhos. Contaminou a todos nós com esses princípios. Se eu dissesse uma palavra do Geraldo, humanitária. Isso é que me passa todo o tempo, uma pessoa humanitária. Romeu, mas justamente como é que tu entrou nessa pescaria, Romeu? Como é que foi a tua história com pescar? Eu conheci o Geraldo bem antes de estar dentro do Projeto Pescar, convivendo com o Pescar. Eu era da SLC, na época, SLC de John Deere, e o Geraldo me ligou, perguntando quando que vocês vão começar a trazer a linha amarela da John Deere. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas como ele trouxe a gente já conhecia a Link, e o Farina não gostou, porque o Farina vendia a linha amarela lá. Eu não sei quais eram os planos do Geraldo. Sim. E como isso foi para mim uma pergunta totalmente nova, eu digo, olha, Geraldo, por acaso eu estou indo amanhã para Porto Alegre. Ele podia tomar um café. E eu fui tomar um café com o Geraldo, ali na Link. Já tinha uma boa impressão da Link e fiquei muito impressionado com a presença, o jeito do Geraldo. O acolhimento por isso que eu digo, até hoje tem a história humanitária. Via nele aqueles móveis de madeira grandes, tudo bem organizado, que isso me impressionou muito. É uma pessoa de alguém que sempre quer as coisas bem feitas, forte, né? Isso foi o que me passou, Geraldo, desde aquela época. Mas não tinha a menor ideia que teríamos linha amarela aqui. Nós estávamos recém trabalhando com a linha verde, máquina agrícola. E ficamos nessa conversação de uma coisa que eu já sabia que não ia acontecer. Mas era uma forma de me alimentar, de estar aprendendo com uma pessoa como o Geraldo, né? Então foi assim que eu conheci o Geraldo, não pelo Projeto Pescar. Mas o Pescar eu conheci
depois que nós estávamos aqui com a Kaizen. Aí já na parte de dealer da Honda. Mas nós te procuramos para você participar do Pescar. Mas foi depois. Depois? Não, o começo do começo, a Kaizen, quando começou, vim com uma, digamos, DNA da SLC. Nós gostávamos muito de jovens e de estagiários. O estagiário é uma fonte de potenciais, não? E o Carlos, ele foi convidado para ser um voluntário. Para quem está nos assistindo, o Carlos é um egresso do Projeto Pescar, que fez o curso de mecânica e estava trabalhando na área de manutenção, estava lá trabalhando com o Romeu, na Kaizen, na área técnica. Sim, ele era da oficina, exatamente da oficina. Aí o Carlos, olha, eu vi que a Kaizen tem muita vontade e interesse em estagiários, mas tem uma fonte de jovens, que é o Projeto Pescar. E se você me autorizar, eu gostaria de ficar com 2 horas por semana para ir lá no Menezes. Como educador. Que maravilha, olha aí. Digo, tá bem, vamos fazer assim, vamos fazer uma experiência. Ele tinha que, perante todos os colegas, sair 2 horas por semana, acho que era sextas-feiras, e ia lá. E daí eu fiz a pergunta para o cara, o Projeto Pescar, o que podemos aprender com isso? Aquilo lá é uma fonte de jovens com potencial. E eu vou trazer as melhores experiências. Os jovens que têm mais potencial eu vou indicar para a Kaizen. Isso começou a nos aproximar. O Luiz Carlos Mata era vice da Link, lá, né? Imediato do Geraldo, cliente da Kaizen, aí começou a botar pilha sobre o projeto, aproximação com o Projeto Pescar. Já me convidou para uma formatura, que foi uma formatura, onde me lembro. Olha, outra formatura. A formatura, a formatura é onde assinava o contrato. Eu não me lembro, mas era uma instalação. Era a isca. A isca. Era uma instalação, não sei se era própria de funcionários que tinha a formatura. O Portela, esse era o cerimonial. O Luiz Carlos Matos, sentei do lado dele. E quando o Portela começou a primeira formatura, essa formatura tem 55 minutos, coisa assim, 1h05, uma precisão de horário, e cumpriu. Eu me impressionei com a qualidade, a emoção dos jovens. A gente via que estavam se realizando, os familiares com eles. Isso começou a impregnar o clima do Pescar. Aí um tal de Ézio começou a dizer, a unidade da Kaizen poderia ter uma unidade. Não, Ézio, sem menor chance. Aqui nessa instalação que nós estamos, na Ceará, não tem a menor chance de ter um espaço para botar uma unidade. Quando nós começamos com a Zen Sul, em 2005, em maio, mais ou menos em agosto, setembro, o Ézio aparece lá. Mas nesta instalação aqui, vocês podem ter uma unidade. O espaço está resolvido, Vamos resolver a próxima coisa. Próxima etapa. E foi o que aconteceu. Sempre inspirado com essa parte humanitária do Geraldo. Isso foi uma coisa que impactou. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido o Geraldo pessoalmente. Eu sei, mas quando você foi pescado para assumir... Um pouco depois. Para assumir a presidência do... Quando você estava... Você que me substituiu na presidência. Sim, mas você foi o presidente na época do conselho. Sim. Aí eu estava indo para Kaizen trabalhar... Estava ali na Dom Pedro, qualquer coisa, eu toco o telefone, a dona Rose. Eu estou aqui querendo te fazer um convite que o Farina disse para te fazer. Ele te conhece mais. Conhece mesmo. Ele te conhece mais. Te convidar para você participar do conselho. Do conselho, era. Tipo, mas isso para mim é muita areia, né? E acabei, então, indo para o conselho, a convite lembrado pelo Farina, e depois a dona Rose.
Porque eu acho que aí nós entramos no capítulo Rose Link. Da estruturação. Isto. Estruturação. O Geraldo, com a sua coragem, com sua veia humana, essa empatia de entender que a ele passava isso para a gente. É de todos nós. Ele passava isso para a gente. Ele dá o primeiro passo, cria e contagia pessoas e lideranças como vocês. Nesse momento, começa a criar a rede Projeto Pescar, de líderes que também têm o mesmo valor com a sociedade. Porque o senhor foi numa formatura do nosso querido José Portela Nunes, que era também uma liderança. Ele era o cerimonial. Isso, ele... E não me lembro o paraninfo daquela... Não consigo me lembrar o paraninfo que era naquela... Dessa primeira que você foi. Aí depois... Onde entregava uma chave de fenda. Uma chave de fenda simbólica. Simbólica. Mas era um macacão amarelo, uma chave de fenda. Era o símbolo do projeto, né? E aí o que aconteceu nesse processo? O senhor se contagiou e criou a sua unidade. Eu estive agora, no começo desse ano, na formatura lá da Kaizen RS. E a gente se emocionou bastante, né, Romeu? É muito legal. Porque sempre quando tem uma formatura com um tempo deste, 20 anos o Romeu está completando agora, daquele entusiasmo lá, 20 anos. E aí na formatura, gente, eu vou tentar descrever, tinha um banner para cada turma que passou nos 20 anos. Então tu olhava aquela parede, tinha 400 vidas ali que passaram e que foram transformadas naquele momento, e a gente estava celebrando mais 20 vidas. Imagina se o Romeu não tivesse dado aquele passo lá em 2005. Com certeza. Tanta coisa não teria acontecido como tantos que estão no pescar se não tivesse dado o primeiro passo. O Geraldo me inspirava. Inspirava. Com o relacionamento e cuidado com os jovens. Isso é uma coisa que me tocou muito. Mas o Geraldo nos deixou, infelizmente, como o Farina comentou, em 98. Muito cedo. Foi outubro, né? Outubro. Muito cedo. Outubro de 98. Eu estava no exterior, não pude acompanhar aqui aquele o Geraldo final. me lembrava também do Geraldo e da Link. Como eu ainda não tinha essa aproximação com a Link, tinha uns painéis na esquina do terreno. O outdoor. Hoje é outdoor, mas era um painelão. Era um painel grande, enorme. Sempre com uma frase bonita, educativa, incentivadora. Isso me marcava muito. Cada vez que eu vinha para Porto Alegre, passava ali e tinha uma frase nova, sempre motivadora. Coisa maravilhosa. Foi uma coisa que marcou fazia muito parte do conceito, né? Isso era tem que inspirar. Isso era coisa do Geraldo. Muito dele essa comunicação que eu acho que tem a ver com essa responsabilidade que ele sentia dessa sociedade que ele participava, né, Luiz? Sim. De ser parte da solução para que as coisas ficassem melhores. E esse painel era muito importante, sempre teve o logotipo do Projeto Pescar, dizia Projeto Pescar, durante uns anos disse uma frase do Vitor Hugo, quem abre uma escola fecha uma prisão. Isso. Eu lembro e depois teve uma outra frase que era abra a sua escola. Sim. E aí tinha o Projeto Pescar. E era muito importante que aquilo ficasse sempre ali, divulgado. As formaturas, e eu participei de muitas, criança, eu ia nas formaturas também, era uma oportunidade de fisgar um novo potencial pescador que fosse abrir a sua unidade, a sua escola. Então, aqui foram fisgados, exatamente. Então eles eram convidados muito pensando quem poderia ser um influenciador para que aquilo crescesse. E era convidado, então, para ser paraninfo da formatura dos jovens. Nos meus anos de continuar nesse projeto, eu lembro de ter formado mais de 10 escolas pelas relações. Quando eu saí de Canoas e fui para a ZF, que foi o meu segundo desafio. Que nossa mantenedora até hoje. Até hoje. Então, levei a ideia e lá se formou. E eu tive uma experiência curiosíssima. Nós convidamos uma juíza a ser a paraninfo da turma. Uma juíza, imagina. Olha. Que a ideia era levar para o Ministério, para o Judiciário, alguma coisa parecida para formar jovens dentro do Ministério que pudesse ajudar e trabalhar na formação, etc. Quando chegou a turma e se sentaram os alunos,
ela se levantou e disse: este aluno que está aqui, eu prendi ele. Imagina, o aluno tinha tido uma passagem por dentro do sistema por algum comportamento. E todos se levantaram, ficaram assim. Ela fez um discurso emocionante, saiu da posição que ela estava, foi lá abraçar o jovem, que na cabeça dela e de todos nós, ele tinha vamos dizer assim, se recuperado pelo efeito do projeto. Isso é uma coisa que transborda. Transborda, né? Como é que você imagina uma coisa dessas, mas aconteceu. Muito bom. Eu o senhor assisti. Sabe que hoje a gente tem a alegria, acho que essa semente que foi plantada lá, hoje nós temos o Tribunal do Trabalho da 4ª Região, que tem uma unidade do Pescar dentro do tribunal, a gente chama comunidade jurídica, com parceria com a OAB, com a Escola de Advocacia. Nós temos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com uma turma do Pescar, estamos indo agora para a segunda turma. É importante. Que é essa segunda fase do projeto. Que é resultado dessa segunda fase. Geraldo, com toda a coragem, criou, motivou os primeiros líderes. Infelizmente, em 98 nos deixou. Mas eu tenho certeza que continua nos inspirando. Um jovem. E aí entra em cena a Rose Link como uma liderança com o desafio de estruturar, porque a fundação como pessoa jurídica, o projeto começou em 76, sei, mas a fundação como pessoa jurídica é de 95. Sim, então muito tinha depois, ali, tinha 3 aninhos quando o Geraldo faleceu. E a Rose, mesmo com todas as dificuldades dessa perda, né, ela começa a estruturar, e eu sei que vocês tiveram um papel muito importante nesse trabalho de estruturar a fundação. Era tão sério isso, tão sério e tão representativo dentro da nossa sociedade elitizada aqui do Rio Grande do Sul, que o Ivonsi, talvez a pedido da esposa, me ajuda a esposa, a Evelyn, ele queria comprar o projeto Pescar. Ele sentia o efeito que estava dando dentro da sociedade. O Ivonsi também tinha sensibilidade social, mas não tão forte quanto as do Geraldo e da Rose. A Rose, então, tinha isso de forma bem graduada, bem elevada. E obviamente, tocou para mim, ele insistiu que eu fosse até a Link, e que eu conversasse com o Geraldo e com o Mate, e eu fui. E fiz os diálogos, o primeiro, o segundo, e cheguei num final onde o Geraldo e o Mate me disseram claramente: olha, nós não vamos vender, esse projeto é nosso, é um projeto particular. Como acontece nos Estados Unidos, os executivos e donos de empresa perguntam para o outro executivo: escuta, o que você faz? Não, eu tenho aqui a empresa. Não, eu quero saber o que você faz dentro da área social ou da área... e isso que é o valor, certo? Enorme. Enfim, voltei lá para o Ivonsi. Aí o Ivonsi me disse: escute, já que nós não temos como comprar, então você vai fazer um. Se vire e faça um. Aí surge o formário. Aí surge o formário. Então... essa semente veio, de novo, ela veio da Link. A semente e o solo fertilizaram não só na formação de todas essas escolas, mas também de novos projetos semelhantes. Sim. Que é um projeto cópia fiel do projeto nosso Pescar. E aproveitar para deixar um abraço para toda a equipe do Formare, que também faz um trabalho maravilhoso. Trabalho juntos. Esse mesmo comprometimento. Tem algumas mudanças. Que deve ter uns 30 anos, viu? Já deve estar com essa idade. Ou mais, talvez. Esse nosso aqui tem 50. Mas estamos com 50, estamos mais sênior. Estamos mais sênior. Mas aí a Rose, me corrija, lhe convidou para participar do conselho, que aí começou... Sim. Geraldo saiu, né? E aí ela assumiu a liderança disto, tentando compor
aí um novo sistema de governança, porque o Geraldo sabia muito bem onde queria chegar, mas só que isso estava muito na cabecinha dele, a gente não tinha um sistema. Na eu verdade, acho que a Rose assumiu um pouco ele foi montando todo, junto com ela. Eu participei de várias reuniões e encontros nos Estados Unidos com fundações, a Fundação MacArthur, a Fundação Kellogg, que foram algumas que a gente visitou, entre outras tantas, para conversar sobre como era o funcionamento de uma fundação, como eles se desenvolviam para arrecadar recursos, como era a liderança, como era a expansão. Isso foi um pouco antes da criação da Fundação Projeto Pescar, mas já havia na cabeça dos dois a ideia de que seria uma Fundação Projeto Pescar, e a ideia que fosse assim, para que não ficasse um assunto pessoal de nenhum dos dois deles, e fosse algo que outras pessoas pudessem naturalmente abraçar e se engajar e vestir a camiseta como seu. Esse era um ponto muito importante. Muito. E foi algo que nos disseram muito nas outras fundações, que era importante que fosse algo que pudesse gerar adesões de outros que botassem aquela causa como sua, que esse era muito o interesse. E foi aí que nós entramos. A Rose, ela fez um convite bem formal. Olha, eu preciso, a ideia é essa, o princípio você conhece, porque eu já estava dentro do grupo, e ela fez isso com uma sabedoria incrível, porque ela induzia a nós, e eu falo também pelo o que aconteceu conosco, eu e o Romeu, ela induzia que nós dessemos sequência a isso. Isso foi um aprendizado. Olha, vai lá, fala com fulano, faz assim. E aquilo tudo estava exatamente o encaminhamento, e não se afastava 1 milímetro dos princípios. Os princípios eram fundamentais para a Rose, então. E aí a estrutura começou a surgir. Teve o desafio de montar essa estrutura para crescer a fundação, manter a fundação e crescer a fundação. Daí, quando nós estávamos participando como presidente, o Rubens era o presidente da diretoria. Da diretoria, sim. E numa das reuniões do conselho, o Rubens e o Cristiano... Cristiano Renner. Isso. Na reunião do conselho, na semana que vem, alguma coisa, nós vamos começar num programa da IBGC. Certo. O Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa. Nós achamos importante nós implementar a cultura, os princípios da governança corporativa. Exatamente. E já estamos inscritos lá. Sim. Aí o Rubens e o Cristiano vai junto conosco. Uma semana antes, eu estava inscrito no IBGC. Isso, para mim, foi uma grande força. Sim. E, então, a governça... Fluiu. Ela administrava através dos terceiros. O Rubens liderou ela se isso cercava. muito bem. O Rubens liderou muito bem, com o apoio do Cristiano, para a gente encaminhar. E se redesenhou, reajustou o estatuto dentro dos princípios da governança, que eu acho que foi uma coisa que até hoje está bem impregnado. Isso aí, está bem impregnado. Sim, esse funcionamento profissionalizado e competente. A vontade da dona Rose justamente de encaminhar, deixar encaminhada de forma impessoal. Sem depender exclusivamente dela. Ela balizava o futuro. Viu? Bem governança. Ela balizava o futuro. Ela ia colocando as colunas, né, para que se ficasse dentro desse caminho. Exatamente. Era importantíssimo isso. O importante era o crescimento e a permanência. Exatamente. Eram esses dois valores, que foi o desafio que ela enfrentou no início, como crescer e como permanecer. Tinha aquele... E despertou... Como era o fundo que tinha... Despertou. Aí teve a Avina, uma fundação suíça. Sempre falava muito isso aí nós não mexe aí. Não tinha regras seríssimas para mexer na Avina. Depois nós não se mexia. Exatamente. A alavancagem foi com e a Avina foi um desafio, na verdade, para o Pescar. A Avina era uma fundação suíça que veio com uma proposta de que eles dariam um valor para a gente. Sim, como deram. Se a gente conseguisse arrecadar aquele mesmo valor. Eles dobrariam, digamos, a arrecadação. E o objetivo desse valor era ser um fundo de sustentabilidade, de sobrevivência. Sim. Algo que não fosse tocado naquele momento, a gestão tinha que conseguir
recursos para se manter, independente da existência desse fundo. E o objetivo desse fundo era que, se houvesse algum problema, uma catástrofe mundial, que naquela época ainda não tinha havido nada com essas características, a fundação pudesse permanecer ativa e fazendo as suas atividades por pelo menos um ano. Era um ano de sustentabilidade sem entrada de nenhum recurso. Foi exatamente o meu período. O meu período inicial passou por esse momento. Nós recebemos essa proposta e discutimos muito internamente e acabamos assumindo e fomos e chegamos lá. Mas, posterior a isso, tivemos um aporte significativo do Seco. Então, aquele fundo sempre era a nossa era a nossa reserva estratégica. Que nos dava confiança de que, nas piores hipóteses, ainda nós teríamos teria tempo para conseguir reverter alguma situação e buscar recursos. Apareceu aquela notícia do Carlos Eduardo Seco. Exatamente. O advogado, como é o Eichenberg, ligou e precisava ter uma reunião contigo aí. Que na época aí o senhor estava presidente do Conselho Curador. Era teu período de presidência. Mas eu achei um pouco assim que precisava conversar um pouco contigo e tal. Mas não fui sozinho. Não vou sozinho. Não foi sozinho. Foi tem pouco tempo ela era... A Beatriz? Beatriz Goldschmidt. Um grande abraço a Beatriz Goldschmidt. Nossa conselheira curadora. Ela e o filho está junto. Fábio Goldschmidt também foi nosso conselheiro. Naquela época também ele era do conselho. Aí eu digo, como sempre a Beatriz cuidava muito da parte jurídica, com o advogado fala com o advogado. Né? Vamos lá receber a notícia. Demorou para ter uma reunião lá na tua sala, né? Para construir essa transição aí. Foi uma alavancagem muito importante. Muito enorme. Nos deu coragem de coisas que a gente às vezes ficava meio em dúvida. E essa é interessante também lembrar que a doação que o Carlos Eduardo Seco fez de parte dos seus bens depois do seu falecimento também foi uma semente plantada numa formatura da Escola Técnica da Link. Na verdade, o Carlos Eduardo Seco era amigo pessoal do Gastão Mostardeiro, que era o diretor da Link, e numa formatura da Escola Técnica da Link, o Gastão estava de mestre de cerimônias e era o responsável, e ele convidou o Carlos Eduardo Seco para ser um paraninfo. Então foi ali que ele conheceu o projeto e ficou com aquela ideia na cabeça, anos assim. Então, até quando veio essa notícia, depois a minha mãe procurou o Gastão, que agora já faleceu, não está mais com a gente, mas naquela época estava, ela procurou o Gastão para agradecer para ele, para resgatar a história e entender como é que tinha chegado essa ligação do Carlos Eduardo Seco com o Pescar. E resgatou a história e assim descobrimos que também foi uma semente plantada numa formatura. Foi o Mostardeiro, no projeto né? Pescar. Exatamente, do Gastão Mostardeiro. Mas então, no processo de governança, Farina pegou lá 2002 até os 2012, 11, né? 11, E são aí, 9 ou 10 anos. E aí começou a estruturar os primeiros passos da governança, estruturando as lideranças que poderiam... O tempo que cada um dos líderes ia ficar, a forma como eleger os futuros e os substitutos. Foi um período bem interessante. Ou seja, a entidade usou da sua força e do seu amor pelos princípios e foi agregando valor de boas práticas, e essas práticas deram resultados fantásticos. Nós, nesta comemoração de 50 anos, dentro dessa estrutura, formamos mais de 41 mil jovens nesses 50 anos. É um número... Quando a CAISEI começou, em 2006, tinha 9.400 formandos. Imagina. Faz 20 anos tinha 9.400, agora tem 41 mil. 41 mil. O crescimento foi mais exponencial. E mesmo diminuindo o número de unidades. Né? Sim. Mesmo diminuindo o número de unidades. Substancial de unidades. Tivemos... Mas mesmo assim cresceu o número de formandos. Né? 2006 começa a CAISEI. Aí depois é que acontece o seguinte, a Rose olhava esses dirigentes novos e ela já pescava, ali já tem o vírus social. Sim. Aí deve ter acontecido com o Romeu também. O Romeu precisa vir para cá.
para ajudar no processo. Exatamente. Que aí o senhor passou o bastão para o Romeu na presidência do conselho? Passei o bastão para o Romeu. A Rose me convidou. 2012, então, deve ter sido, começou a sua gestão na presidência? Eu entrei no conselho por convite. Não, ele entrou antes no conselho. Do Farina, que me conhecia antes, porque eu ainda acompanhei eu comecei como vice-presidente do conselho. Exatamente. Eu devia começar como conselheiro, sei lá. Mas já me convidou para vice-presidente. Mas com a ideia do Farina, de amanhã. O Farina sabia o que estava fazendo. Não, mas com a ideia de amanhã passar para ele esse bastão. Foi com esse espírito. É claro que ele achou um impacto assim muito. Hoje me convidou para o conselho, para vice do Farina. Exatamente. A mãe sempre teve essa característica de buscar pessoas que fossem sábias e tivessem habilidades que eram importantes, que estivessem dentro do pescar e convidar essas pessoas para estarem envolvidas. É impressionante essa sensibilidade e esse olhar. Tem uma coisa que me marcou muito. Impressionante da Rose. A primeira formatura da Kaizen foi em 2006. E o primeiro paraninfo da formatura foi minha mãe. A sua mãe? E quem estava na formatura representando a fundação? A Rose. A dona Rose. A Rose. Ela foi a várias. Que coisa maravilhosa. Tem uma foto bonita das duas. Que bonito. Um sorriso de alegria. Não, a Rose foi a São Paulo assistir formaturas de projetos que nós desenvolvemos na Fischer. Com a senhora Fischer. Ela esteve lá. Você também esteve lá. Não sei se tu te lembra disso. Depois nós viajamos e fomos ver aquele projeto distante. O senhor japonês, eu lembro. Do Sunji Nishimura, o japonês. 500 quilômetros de estrada. 500 quilômetros de estrada, mas nós fomos lá para ver. E voltamos. Fomos e voltamos lá. Foi uma longa viagem aquela. Mas esse era o espírito. Ou seja, esse espírito foi criado pelo seu pai e essa semente, ela trouxe frutos inimagináveis que nós vamos continuar apreciando. Nós já estamos pensando nos 50 a mais. Tem que pensar nisso, tem que pensar nisso, nessa geração. É um momento que a gente percebe o que esse projeto realiza. Né? A gente vê os jovens como chegaram, como começaram, inibidos, nem acreditando no potencial que cada um deles tem e a forma como eles, no dia da formatura, se transformam. E a alegria das famílias também. Sim, ali é emocionante. E convencer os empresários de que o grande benefício desse esforço todo é dele próprio. Sim. A escola que ele põe e aquela formação que ele dá àqueles jovens é um benefício enorme para ele. E não tem medida que substitua. Então, a mensagem que nós podemos deixar também aqui, claro, que o empresário aborde essa oportunidade e venha na busca desses cuidados e ponha aí uma escola que vai ser um benefício enorme para ele. É imensurável o prazer que nós temos aqui. O teu prazer e o prazer que eu tenho de estar aqui, o seu como filha que conviveu com esse casal a vida inteira, é inimaginável. Ele que veio como um profissional, nos momentos que ele faz o discurso, o Ézio, ele deixa uma paixão fantástica para todos. A formação que ele teve aqui dentro, pelos anos todos que você está conosco, que são muitos, não é? 29 anos. 29 anos, imagina, 29 anos. É 60% desses 50. Certo? Ou fizeram na conta? 30, não. 60%. 60 é enorme. A tua contribuição também foi bastante grande. Porque você incorporou. Continua sendo. Não, continua sendo. Continuar, não vamos fazer uma demissão hoje, hein? Não vamos te jubilar. Não, nós temos, tem muita nós coisa. Nós perderíamos um conteúdo enorme se você tivesse que tomar outros áreas, viu? Mas conteúdo enorme. Eu agradeço muito, porque tudo isso que a gente foi aprendendo
Por exemplo, eu tive o prazer de ter os senhores como os meus presidentes. Cada um uma lição. Cada um uma lição. Então, eu, na verdade, tenho que agradecer muito. Mas a recíproca é verdadeira. A gente aprende muito com a Fundação. Muito, muito. Porque ela junta a experiência de todas as empresas que têm unidade. E eu acho que esse é o grande. Muito importante. E eu acho que talvez essa seja uma das grandes vantagens de trabalhar em rede. Né? A gente amplifica todo o conhecimento. E aí, infelizmente, a gente podia ficar aqui o resto da tarde, o resto da noite, porque tem muito conhecimento aqui nessa mesa, Luísa. Mas o tempo urge, né? É quase um leão. Queria comentar, vocês que participaram muito forte, a Luísa ainda participa, está no nosso conselho, nossa vice-presidente do Conselho Curador. Uma entidade como a nossa, às vezes as empresas não conseguem fazer o processo de sucessão, mas uma entidade social como a nossa, ela se mantém porque ela consegue a viabilidade financeira, ela se mantém porque ela tem um programa de governança estruturado, ou ela se mantém porque ela está focada no propósito? Ou é tudo isso? Eu diria que é tudo isso. É tudo isso. Sim, com certeza. Mas o peso da estrutura, quando a gente se reúne, isso aí tem um valor extraordinário. Você vai em busca na solução dos recursos, mas o grande peso está dentro dessa estrutura funcional e a estrutura da governança. A governança. É importantíssimo, importantíssimo. Uma das coisas que eu considero importante e para mim é um valor da Fundação, desde o começo que eu conheci a Fundação, é uma entidade que tem propósitos e não dependência de governo. Sim, verdade. E eu considero, e tenho como raiz, isso anda por voluntariados. Bem lembrado. São bem pessoas lembrado. que gostam de servir, se realizam servindo. Bem e lembrado. tenho certeza que quando eles estão servindo, eles estão aprendendo com os alunos. Sim. Cada um na sua origem. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que se multiplica. Estamos na mesa aqui com 3 voluntários, por exemplo. Sim. Sim. Sabe que a minha filha mais velha, ela teve também a percepção que quando eu volto nas nossas reuniões de família e falo dos projetos, tanto do Pescar quanto da ACD, ela esses dias me disse: pai, eu vejo que você fica muito mais entusiasmado e muito mais emocionado falando do voluntariado e dos projetos do que falando da tua empresa. Mas fica pequena a empresa perto disso. Sim. A satisfação que te dá só é medida por você. Sim. É esse prazer que te dá de você dar essa contribuição. Sim. Não existe. Todos os resultados, e bons ou ruins, das empresas não compensam o que nós obtemos através dessa participação. Isso me fez lembrar um dirigente que tem uma unidade de Pescar também. E ele disse, às vezes, Ézio, às vezes eu tenho um momento muito difícil aqui na empresa, que o Brasil não é para amadores, né? Quando eu tenho um momento muito difícil aqui, às vezes eu vou lá conversar com os jovens. E vou lá, falo um pouco, eu saio de lá energizado, eu saio de lá inspirado para buscar novas soluções. Interessante. Romeu comentou sobre os voluntários. Hoje, Farina, são mais de 1000 voluntários anualmente participando nas diferentes unidades, fora toda a governança com conselho, com diretoria. Então, é um ativo realmente que a Fundação tem e que vai congregando. Há pouco apareceu aqui os nossos mantenedores institucionais, as empresas voluntariamente aderem ao Pescar, porque não tem nenhuma exigência. Não tem. Ela adere por uma questão de valores, de princípios. E acredita no... Esse ativo. Esse é um ativo. Esse é um ativo. Quando nós assinamos com a Fundação, estava o Rubens, você... O Rubens. E anunciamos isso internamente na época Zen Sula, Kaizen. O que me impactou foi o orgulho dos funcionários da empresa estar implementando uma unidade como seu caminho de responsabilidade social. Sim. Perfeito. Esse orgulho dos funcionários. Então, isso mostra que dentro da empresa o tem efeito, um valor... tem um efeito multiplicador dentro da empresa. Multiplicador. A empresa que tem
uma atividade dessas multiplica esse sonho dentro da própria empresa. Eu participo do conselho da RG Log e lá foi criada uma unidade e eu sinto que se comenta dentro da empresa o efeito que traz aqueles jovens que estão lá lutando para sair. Há uma diferença de funcionários que vieram do projeto Pescar e outros. É uma diferença, porque nenhum profissional que a gente contrata passa 900 horas recebendo orientação, aprendendo a conviver em grupo, entendendo o valor da disciplina. Isso é uma coisa que a gente vê a diferença dos funcionários. Ele aprendeu, foi educado para isso. Fica muito evidente, né? Dá um contraste. Dá um contraste, sim. E é isso que nos anima a pensar os próximos 50 anos, né, Luísa? Sim. Isso que nos anima. É uma fonte de mão de obra saudável, sadia, entendeu? O que vocês... Claro que tem uns jovens que acabam não vingando, mas os que sobram são muito bons. Às vezes a gente tem visto isso. São muito bons. A gente tem visto isso, às vezes a ficha não cai naquele momento, mas um pouquinho mais na frente a ficha cai. A ficha cai é uma coisa antiga, tá, gente? Quem está ouvindo aí pode ser que não entenda isso. Entra a lição. Nós, falando em entrar a lição, um dos desafios que nós temos aí é a gente aumentar o atendimento. Para aumentar o atendimento, aproveitar toda essa experiência acumulada nesses 50 anos, a gente conta, deve estar na tela, agora eu não sei aqui em que lugar da tela, mas tem um QR Code convidando a todos que estão nos assistindo para a campanha Sou Pescar. O Farina queria comprar a camisa. Não, eu quero comprar, eu vou levar essa camisa. Sou Pescar, que é um convite para esse protagonismo, Farina. Cada um de nós poder ter esse protagonismo, investindo lá com o valor que for possível. Tem que ser um pescador, tem que ser um pescador. Com o valor que for possível, para que a gente aumente o combustível no tanque de gasolina e possamos ampliar esse atendimento, esses resultados, Romeu, que tu acabou de comentar. Então, um grande agradecimento para quem já está contribuindo com o Sou Pescar e fica o convite, aproveite, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes, para que o Brasil precisa de boas histórias. Muito. Tempo está realmente nos pressionando, mas eu preciso de uma mensagem com toda a experiência aqui desse grupo. O que vocês diriam aqui se o Geraldo Arroz estivesse aqui fisicamente conosco? O que vocês diriam para quem está nos assistindo? Não, uma palavra final. Eu diria que o Geraldo, quando iniciou esse projeto, tenho certeza que ele não imaginava a dimensão que isso tomaria na vida. E por isso eu sempre, quando eu posso, reforço que um projeto tão maravilhoso, com tanto valor, que merece ser engajado e merece ser implementado. Essa é a semente que o Geraldo deixou para nós. Muito obrigado, o prazer que isso traz para quem participa é talvez um prêmio que não se consegue de forma alguma por outros meios. A única maneira de você apreciar e entender o que o Geraldo nos ensinou e nos proporcionou, nos inspirou, é o grande mote desse futuro. Se nós queremos realmente ficar aproveitando esse enorme prazer, é participar. Então, a mensagem que eu deixaria aqui é que não percam essa oportunidade de participar e se envolver em projetos dessa natureza, em especial o Pescar. Muito obrigado, Farina. Muito obrigado por estar conosco e estar construindo, você ter sido tão importante na construção e está sendo aqui, passando essa mensagem. Muito obrigado. Luísa, qual é a mensagem da nossa vice-presidente do Conselho para quem está nos assistindo? Eu convidaria todos que estão assistindo a serem pescadores do Pescar. Ajudarem o Pescar a crescer, a chegar a mais pessoas, a chegar a mais empresas, chegar a mais mantenedores, chegar a mais pessoas físicas que podem participar do Pescar e podem contribuir com a gente, para que ele siga crescendo
e siga sendo uma realidade. O Pescar está sempre em transformação, o mundo muda, a gente vai evoluindo, vai fazendo coisas diferentes com os mesmos princípios e com a mesma base que sempre guiou o projeto Pescar, que é contribuir para a transformação social e para que as pessoas possam realizar os seus sonhos de vida e os sonhos das suas famílias. Então, o meu convite seria para que todos se engajassem nessa causa. Muito obrigado, Luísa. Obrigado pela presença. Quero agradecer muito a ProHub, que é parceira dessa temporada, nos disponibilizando aqui não esse espaço, só esse espaço maravilhoso, mas toda a sua equipe técnica, sua competência nessa área. Agradecer os milhares de voluntários, as empresas mantenedoras, os nossos apoiadores institucionais, os nossos colaboradores que estão lá no dia a dia, né, buscando sempre e comprometidos com cada jovem, cada família que está conosco. O nosso agradecimento assim, muito, muito carinhoso. E reforçar, o nosso Brasil precisa de boas histórias e a Fundação Pescar está totalmente comprometida em construir novas boas histórias. Muito obrigado a vocês.